Tour de France 2021, 19ª etapa. Uma etapa longa com um resumo curto. Resumo do resumo. Uma fuga vitoriosa. Dentro da fuga, o atleta que conseguiu se destacar nos quilômetros finais foi o esloveno Matej Mohoric, da equipe Bahrein Victorious. Em relação à classificação geral, nada mudou em relação à expectativa da quebra de recorde de 34 vitórias do Mark Cavendish, que é um número igual ao número de vitórias da lenda o Ed Merckx. Não aconteceu, a última oportunidade será na Champs-Élysées. Então, esse é o resumo do resumo, não alteração na classificação geral, segunda vitória de Matej Mohoric e não quebra do recorde de vitórias até esse momento. Antes de falar sobre a etapa de hoje, já falando sobre a etapa de hoje, mas algo que aconteceu antes da etapa, eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês e eu conto com um comentário de vocês. Em geral, quando acontece algo polêmico, desagradável ou algo que eu não concordo, eu tendo a me dar mais tempo para refletir sobre, e eu não tive esse tempo. De qualquer maneira, tem a imagem que foi captada na concentração da largada da 19ª etapa. Esse é o Mark Cavendish junto com o staff da Quick-Step. Eu não sei se é um mecânico, eu não sei se é o assistente pessoal do Mark Cavendish. De qualquer forma, se alguém souber, coloque nos comentários e eu vou deixar com que vocês comentem essa imagem, o áudio, a manifestação, o que vocês acham e o que vocês sabem sobre isso. Danemark, un ancien vainqueur de Liège, Bastogne-Liège, du Tour de Lombardie, double vainqueur du Critérium du Dauphiné, c'est Jakob Fuglsang. Galera, sintam-se à vontade com os comentários. O que acontece é o seguinte. Eu sei que hoje em dia sempre existem manifestações mais calorosas, mais extremas, mais polarizadas em relação a tudo. E nunca é agradável ver uma manifestação dessa. Por isso que eu gosto de me dar um tempo de refletir um pouco sobre algo polêmico, algo controverso, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas estão se sentindo cada vez mais confortáveis com opiniões extremas, com posicionamentos polarizados, e eu não acho isso interessante. Então, de alguns bons meses para cá, sempre que eu me deparo com algo como essa imagem, que para mim definitivamente é algo desagradável, em vez de imediatamente me posicionar, falar, eu procuro me dar um tempo, porque o que tem acontecido com a opinião das pessoas, as pessoas elas estão cada vez mais certas do que elas pensam, o que não é errado, mas eu procuro ter um pouco mais de cautela com os meus posicionamentos, principalmente em relação a assuntos polêmicos. Em relação... eu gostaria de agradecer esse posicionamento a vocês, porque é uma experiência extremamente enriquecedora fazer esses vídeos, porque é a minha opinião, o meu posicionamento, não o posicionamento de uma empresa. Então, é o Samuca pessoalmente que fala, e eu tenho a feliz oportunidade de ter o feedback, de ter a perspectiva de mais de 100 mil pessoas sobre o que eu falei. Então, isso me faz refletir muito sobre os meus posicionamentos, sobre as expressões que eu uso, as palavras que eu falo, as minhas opiniões. Então, eu gostaria de agradecer demais a vocês, porque fazendo esses vídeos, eu acabo me tornando uma pessoa que reflete mais sobre as minhas atitudes e julgo menos as atitudes dos outros. Em relação à etapa de hoje, 207 quilômetros, uma etapa que, se vocês observarem, e durante a transmissão de hoje, os caras que estavam na moto, eles falavam que os 50 primeiros quilômetros eles eram mais ondulados, os 100 quilômetros intermediários eles eram mais planos, a estrada era mais larga e o vento contra era um desafio maior. Os 50 quilômetros finais eles voltavam a ficar mais ondulados, talvez um pouco mais sinuosa a estrada, e continuava o vento contra. Essa é a imagem do Mark Cavendish, logo atrás dele Tadej Pogačar. Esses são os vitoriosos da primeira à 19ª
8ª etapa. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar, dar o pause e olha quem foram os ciclistas. Esse é o Prudhomme, o chefe do Tour de France. Ao lado direito dele, Ed Merckx, a lenda do ciclismo, que possui 34 vitórias no Tour de France, entre outros recordes. A gente precisa lembrar disso, ele não tem apenas o recorde de vitórias no Tour de France. Os primeiros quilômetros extremamente nervosos, pela definição se uma fuga conseguiria ser formada ou não, por conta dos interesses dos sprintistas, ou na verdade do sprint Mark Cavendish, mas a gente precisa lembrar que tanto o Michael Matthews quanto o Colbrelli, eles poderiam se beneficiar de uma vitória de hoje e se eles conseguissem acumular no sprint intermediário também. Mas a impressão que dá é que o pelotão como um todo, ele chegou a um acordo de deixar a fuga prosseguir ou a fuga estava muito forte. Então esse foi um tombo no começo da etapa, até onde eu sei nenhum abandono por conta desse tombo. Aliás, 2 atletas não largaram, Michael Woods e Miguel Angel Lopes, provavelmente pela preparação dos Jogos Olímpicos. Quando acontecia a fuga, existem regras não escritas de que quando acontece uma queda, não pode haver um ataque. Essas regras não escritas, elas têm perdido força ao longo dos anos porque a dinâmica do pelotão mudou muito. Hoje em dia o pelotão é muito mais agressivo, as equipes elas são muito mais organizadas. Tudo acontece de forma muito mais intensa. Então, essas regras elas estão perdendo força. Mas nesse momento, o camisa amarela, Tadej Pogačar, ele saiu lá do pelotão, sprintou até chegar no atleta da Trek e da Ineos e falou: o que vocês estão fazendo? O atleta da Ineos respondeu alguma coisa e ele falou assim: volta! E os caras voltaram. Eu gostaria de criar um paralelo. Pode ter a sugestão de que é um comportamento arrogante do Tadej Pogačar, certo? Eu acho que tem vários aspectos. Se ele fez isso porque houve um tombo e não era o momento de acelerar, eu acho que é bacana e ninguém melhor do que o camisa amarela para se colocar nessa posição de falar: ei, teve um tombo, não é o momento de atacar. Espera os caras reconectarem e daí vocês atacam. Em relação à arrogância, eu gosto de imaginar o seguinte: esses ciclistas, aliás, ninguém pode ser arrogante, prepotente, especialmente no caso deles, com os staffs, com os torcedores, com os jornalistas. Agora, entre os ciclistas, o que a gente vê é 1%, certo? Que nem esse momento. Entre os ciclistas, eu gosto de imaginar o seguinte: imagina uma jaula cheia de leão. Enquanto são os leões que estão interagindo entre eles, e tem um que é mais petulante, um que é mais agressivo, são todos leões. Ninguém vai entrar na jaula para defender o leão mais fraquinho, certo? O que é totalmente diferente de você jogar um gatinho lá no meio e ver o leão querendo se crescer, ser agressivo com o gatinho. Daí todo mundo vai achar um absurdo, vai entrar lá e vai tentar tirar o gatinho. No caso deles, é só leão. A gente está falando dos melhores ciclistas do planeta. Não tem nenhum bobinho ali, é todo mundo homem, todo mundo marmanjo, com exceção do Pogačar, que é o camisa, né, amarela, que é um dos mais jovens do pelotão. Então, nesse caso, como a interação é entre os ciclistas, eu acho que eles têm que resolver entre eles. Eu não estou falando que toda a atitude é legítima, mas que eles resolvam entre eles. Porque não dá para um bando de marmanjo depois fazer reclamação, por exemplo, dando entrevista, certo? Resolve entre eles. O que acontece no pelotão se resolve dentro do pelotão. Daí é o Pogačar, os caras da Trek foram falar com ele e ele peitando os caras lá. Pogačar, meu. Esse era o pelotão, eu quis mostrar esse print da Alpecin Fenix, porque depois que o Mathieu Van Der Poel, o Avatar, saiu para treinar para os Jogos Olímpicos, a Alpecin Fenix ela teve uma queda de performance, a UAE na frente do pelotão. Essa era uma fuga com 5 ciclistas, eles tinham 3 minutos, 4 minutos do pelotão, eles passaram, coletaram a maior parte de pontos para a camisa verde. Esse era o pelotão se deslocando em direção ao sprint intermediário. Quem foram os atletas que coletaram pontos importantes para lutar, ou pelo menos para manter a classificação?
Michael Matthews e Cole Bradley, que respectivamente são o segundo e o terceiro na classificação da camisa verde, e obviamente o Cavendish é o ciclista que veste a camisa verde. 5 ciclistas numa fuga, com 4 minutos do pelotão, a 150 km da chegada. Muitos atletas ficaram no pelotão, e eles não queriam ficar no pelotão, eles queriam ter a chance de estar na fuga para ter a chance de lutar pela vitória. Entre esses atletas que estão na fuga inicialmente, Matej Mohoric, esloveno da Bahrein Victorious, que venceu a 7ª etapa, ele já estava nessa movimentação. E eles faziam muita força para se manterem distantes do pelotão, tanto é que eles tinham 4 minutos. Só que esse grupo gigante, incluindo o Nils Politt, que é o primeiro cara da Bora, eles saíram do pelotão e estavam na perseguição daquele pequeno grupo com 5 ciclistas. Então esse era o cenário. Um pequeno grupo na frente, um grupo perseguidor com 20 ciclistas e o pelotão que nesse momento não tinha ninguém que ameaçava a classificação geral, eram mais de 20 ciclistas na fuga, ninguém apresentava nenhum risco para a classificação geral. As equipes como Bahrein Victorious, Quick Step e Bike Exchange, com os 3 primeiros colocados na classificação dos sprintistas, não manifestou interesse em fechar o gap e neutralizar a fuga. Isso quer dizer que o pelotão ele abria a mão do sprint e deixava com que a fuga lutasse pela vitória da etapa. Então esse foi o momento. Com 100 km, a fuga ela diminuiu para 44 segundos, mas ao longo dos 100 km até a linha de chegada, essa diferença aumentou para 16 minutos. Isso quer dizer que a partir do quilômetro 100 para o final, o pelotão tirou o pé, começou a passear, enquanto a fuga fazia muita força, vários ataques, várias movimentações dentro da fuga, porque mais de 20 ciclistas é um grupo muito grande para trabalhar junto de forma harmônica. E era inevitável que algum ciclista com característica que fosse um ciclista mais passista, com que esse ciclista tentasse se deslocar desse grupo gigantesco, e foi isso que aconteceu. Aqui era um bate-papo descontraído entre os atletas da Jumbo-Visma e da Movistar, e esse é o Carapaz conversando com o Nairo Quintana. Essas são algumas movimentações da fuga, mas nenhuma movimentação foi mais impressionante do que a desse cara, Matej Mohoric, segunda conquista no Tour de France, a primeira conquista na 7ª etapa, uma etapa de montanha, uma etapa dura, sofrida, vitória. Segunda etapa, uma etapa longa, relativamente plana, vento contra, vitória. Realmente incrível. Esses são os ciclistas chegando, os ciclistas que ficaram espalhados pela estrada tentando neutralizar o Mohoric. Ninguém conseguiu fazer isso. Esse é o Mohoric falando silêncio, fecha a boca em relação ao protesto. 2 dias atrás, o hotel da equipe Bahrein Victorious recebeu uma visita da polícia, que recebeu uma denúncia de que eles estariam em posse ou eles teriam substâncias não autorizadas. Então a polícia entrou com mais de 30 agentes, parece, e começaram a revistar o quarto, os pertences pessoais, o hotel, o ônibus da equipe Bahrein Victorious. Até esse momento parece que não encontraram nada, mesmo porque eles continuam na competição. Então é algo realmente desagradável. A gente precisa lembrar que essa associação do ciclismo em relação à droga, ao doping, eu não gosto de generalizar. De novo, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, mas o sistema todo parece que ele é muito falho. O sistema ele não funciona de forma eficiente. Com certeza não é algo agradável você estar no seu hotel como um atleta e de repente você vê 5, 6 agentes da polícia entrando no seu quarto, pedindo para você ficar no canto do quarto sem se mexer, enquanto os caras começam a vasculhar os seus pertences pessoais como se você fosse um criminoso. O que eu estou querendo dizer é que
colocar os atletas, colocar os staffs numa posição de criminosos, eu não acho que é algo, eu acho que isso poderia ser revisto. Mas, de novo, é um assunto que envolve muito mais política e dinheiro do que questões morais, né? E eu não gosto do posicionamento da UCI, eu não gosto do posicionamento da agência antidoping, como se eles não fossem influenciados por interesses políticos e econômicos, como se eles simplesmente estivessem lá para cuidar do esporte. E todo mundo sabe que tanto a agência antidoping, quanto o UCI, quanto qualquer organização esportiva, eles são altamente influenciados por questões financeiras e políticas. Então eu não gosto dessa petulância que eles têm, como se eles estivessem cuidando e zelando pelo esporte, como se eles fossem mais importantes do que os atletas. E mentira, porque se não existisse atletas, eles não teriam nem emprego. Então eu acho bom, eu acho que seria desejável com que eles abaixassem um pouquinho a orelha, porque os grandes responsáveis pelos espetáculos são sempre os atletas. Se existem atletas que fazem algo que não é ético, que não é errado, eles têm que ser punidos. Mas as organizações, os órgãos, eles não podem se colocar acima dos atletas. Porque, de novo, se não houver atleta, eles não têm emprego. Simples assim. Já que é para falar de questões financeiras, se não tiver esporte, se não tiver Tour de France, se não tiver atleta, ele não tem emprego. Pronto. Certo? E essa foi a entrevista do Mohoric. A equipe UAE passando a linha de chegada é uma das poucas equipes com 8 atletas. Então a gente precisa lembrar que os caras têm 8 atletas. O Tadej Pogačar ele se manteve livre de todas as quedas ou de todos os perrengues que aconteceram ao longo de 19 etapas. A equipe UAE chegou como uma equipe relativamente desacreditada em relação à competência de lutar e manter a camisa amarela, e os caras se mostraram extremamente competentes em fazer isso. Essa é a classificação geral, nada mudou na classificação geral. O que pode acontecer no contrarrelógio de amanhã é ter alterações, acomodações, principalmente entre os ciclistas que têm pouca diferença, ou os ciclistas que são especialmente bons no contrarrelógio, ou aqueles que têm um contrarrelógio péssimo e eles vão perder classificação. Para nós, a gente sempre fica mais concentrado entre os 10 primeiros, mas é claro que existem os torcedores específicos para cada atleta, de cada nacionalidade, e qualquer posição que você consegue alterar é muito desejável para o histórico do atleta. É muito improvável que dentro do contrarrelógio o Pogačar ele perca a camisa amarela, mas como ele disse, são 50%, né? 50% é certeza e 50% eu posso perder. Então a gente precisa esperar o contrarrelógio de amanhã. Esse é o resultado da etapa de hoje. Matej Mohoric, todos os atletas que chegaram da fuga, quem quiser para e dá uma olhada nos nomes, vários nomes importantes na fuga, então isso aumenta ainda mais o valor da vitória do Mohoric. O Cavendish, daí vocês podem observar as pontuações: Michael Matthews com 269 pontos, o Colbrelli com 216 pontos. Esse é o Pogačar que acumula, ele só não tem a camisa verde. Camisa branca de pelotas vermelhas, camisa amarela, soberano, Pogačar, e esse é o contrarrelógio de amanhã, 30,8 quilômetros, e é isso. Essa é a 19ª etapa, uma vitória incrível, um pelotão que permitiu, ou na verdade, hoje eu não acredito que permitiu, eles não teriam como controlar, porque tinham vários atletas muito fortes que estavam na fuga. Eu acho que se a fuga de apenas 5 ciclistas, se ela se consolidasse e o pelotão teria uma chance e um interesse muito grande em neutralizar. A partir do momento que saíram 20 atletas, eu acho que todas as equipes, inclusive a equipe dos sprintistas, porque eu acho que na fuga não tinha nenhum atleta da Bike Exchange, mas tinha um atleta da Quick Step, tinha atleta da Bahrein Victorious.
Então, eu acho que as equipes, até mesmo a dos sprintistas, resolveram dar a oportunidade para que esses atletas conquistassem uma vitória no Tour de France, ou pelo menos é a percepção que eu tenho. Sintam-se à vontade com as correções, os comentários, as perspectivas de vocês em relação a tudo que eu comentei ou as informações adicionais que vocês têm. É isso, abraço, tchau!